E dentro da mensagem que eu quero falar com vocês nessa noite, também eu quero falar sobre duas mães que a Bíblia conta a história dela e que elas são um retrato da graça de Deus, do amor de Deus, sobre as nossas vidas, pela humanidade, pelas pessoas. E, na verdade, a Bíblia, ela faz algumas vezes comparações entre o amor da mãe e o amor de Deus. E, como eu disse, talvez o único amor que possa superar o amor de mãe é o amor de Deus. Como diz Isaías 63, 13, assim como a mãe consola o seu filho, também eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Isaías também 49, 15, ele diz, será que uma mãe pode esquecer o bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Ele faz uma pergunta e ele mesmo responde, pode até ser, ou embora possa acontecer dela se esquecer, mas eu não me esquecerei de você. O Salmo 27, 10, o salmista diz, ainda que me abandone, meu pai e minha mãe, o Senhor me recolherá. Então, este amor é sempre colocado assim, como uma impossibilidade de acabar, de se exterminar, de se extinguir, né? Mas, ainda que possa ser essa rara possibilidade, o amor de Deus ainda permanecerá. Amém? Mas o limite do amor de uma mãe esteja na sua impossibilidade de fazer alguma coisa. Então, eu escolhi um texto bíblico que está no segundo livro de Reis, no capítulo 4, o versículo 1 diz assim, certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu, teu servo meu marido morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravo. O versículo 7. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite, pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Versículo 8. Certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Versículo 14. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi, o que se pode fazer por ela? Ele respondeu, bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo, Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse, por volta dessa época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou, não, meu senhor, não iludas tua serva, ó homem de Deus. Mas, como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai, gritando, ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse a um servo, leve-o para a mãe dele. O servo pegou e levou a mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Versículo 28. Versículo 28. E disse a mulher, acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi, põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. E se você encontrar alguém, não cumprimente, se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro, pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar com Eliseu e disse, o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou sobre o menino, boca a boca, olhos nos olhos, mão com as mãos. Enquanto debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se, começou a andar pelo quarto, depois subiu na cama, debruçou mais uma vez sobre ele, o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou Geazi e mandou chamar a sunamita, e ele obedeceu.
Quando ela entrou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando até o chão, então pegou o filho e saiu. Amém? Glória a Deus. Talvez se você tivesse contemplado essa cena, ou se nós tivéssemos contemplado essa cena, certamente as nossas emoções não seria simplesmente um amém, né? Se você tivesse visto essa mãe em desespero, pois tinha visto seu filho morrer no seu colo, sem poder fazer nada, sem recursos, sem médicos que não tinha naquela época, e depois ela ver o seu filho sendo lhe entregue vivo, né? Certamente a nossa reação seria muito diferente, muito mais de emoção, como o texto diz que essa mãe se prostrou aos pés daquele homem e adorou a Deus, louvando a Deus, e pegou o seu filho e saiu. Mas eu quero mostrar para você aqui, falar com você algumas coisas que são muito importantes nesse texto, não somente o destaque dessa relação mãe-filho, mas tudo que envolve essa passagem. Nesse tempo, os profetas, como é o caso de Eliseu, eles estavam em constante confronto com o mal que cercava todo aquele povo. Os profetas, eles eram mensageiros de Deus, eles eram pessoas que tinham uma missão, eles eram como que representantes de Deus. Eles tinham a missão de alertar o povo contra a maldade do mundo, contra as injustiças sociais. Eles tinham a missão de alertá-los sobre a obediência à lei de Deus, aos mandamentos de Deus, e transmitir a eles também o grande amor de Deus. E uma das coisas que acontecia naqueles tempos, na verdade, por muito tempo acontecia isso, de tal maneira que em certos momentos da história do próprio povo de Deus, a nação de Israel, eles foram voltados a isso, eram os falsos deuses do paganismo. Nos tempos do profeta Eliseu, do profeta Elias, que foi antes dele, um falso deus do paganismo era Baal. Baal, na verdade, ele não era um único deus, era toda uma divindade de vários deuses, que no plural era Baalins, muitos falsos deuses. E uma dessas vertentes desse paganismo, eles exigiam das pessoas a oferenda ou o sacrifício de crianças. Uma das vertentes desse foi originado dos amonitas, que era o deus Moloque, e o baalismo tomou isso para si. Como diz o profeta Jeremias, no capítulo 19, versículo 5, porque edificaram os altos de Baal, para queimarem seus filhos no fogo em holocausto a Baal, o que eu nunca ordenei, nem falei, nem me veio ao pensamento. Também o mesmo profeta Jeremias, no capítulo 7, versículo 31, ele diz: e edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem no fogo a seus filhos e suas filhas, o que eu nunca ordenei, e nem me subiu ao coração. Deus jamais exigiu isso, Deus jamais desejou que os pais oferecessem os seus filhos em holocaustos. Essas divindades, então, esse ritual do paganismo, eles construíam estátuas grandes de metal. Essas estátuas, por dentro, era colocado lenha e colocado fogo, e aquilo fazia com que aquela estátua de metal ficasse muito quente. Elas eram colocadas numa postura, aquelas estátuas de metal tinham seus braços estendidos. Então, os próprios pais, a mãe, vinha e trazia sua criança pequena e colocava sobre os braços daquela divindade, aqueles braços incandescentes, quente, oferecendo no paganismo, colocando na morte o seu próprio bebê, a sua própria criança. Isso Deus chamava de abominável. Isso é coisa que traz nojo. A visão de Deus sobre isso é que ele, Deus, usando uma linguagem humana, diz que ele tinha nojo desse tipo de coisa que se fazia. Ele jamais, Deus falou, nunca me passou isso pelo pensamento, nunca imaginei isso, e era uma coisa terrível.
E aí, mesmo fora do contexto bíblico, a história dos povos semitas diz que esses rituais eram muita gente. Em alguns dias, chegava a centenas de bebês que eram oferecidos a essas divindades. Uma palavra dos sacerdotes idólatras que incutia na mente das pessoas a fazer esse tipo de ritual. E aqui nesse texto, nós vemos o amor de Deus em contraste às divindades pagãs, em contraste àqueles cultos que se prestava, o amor de Deus pelas crianças, pelos filhos, como Deus preza isso. E a primeira história que tem aqui, o primeiro evento, o primeiro milagre, 3 atos milagrosos que tem aqui, o primeiro envolve uma mãe que, ao morrer o seu marido, ela está viúva, e ela não pode pagar os compromissos que foram feitos pelo seu marido. Lembre que há um contexto social muito diferente do nosso. Não havia plano de pensão. Não havia planos que o marido morresse, a mulher recebia a pensão, ou mesmo a mulher não tinha o seu próprio trabalho. Ela era totalmente dependente do seu marido, do homem. E ao morrer o homem, a mulher ficava desamparada. Na lei de Deus, exigia-se do seu povo que sustentasse essas pessoas. Mas fora disso, as leis diziam que, uma vez que a pessoa não pudesse pagar a sua dívida, eles podiam tomar os seus filhos como escravos. O credor, a dívida ia, é uma coisa que o nosso ordenamento jurídico, e quase todos os ordenamentos jurídicos hoje não têm, porque a dívida hoje ela é pessoal, ela não pode ser passada a não ser que haja cumplicidade na dívida. Então o filho não é da dívida, a dívida do pai, a não ser dentro de uma propriedade, mas aqui herdava-se, e a dívida podia passar para os filhos. E aí esse homem morre, e então ele não podia ser tomado ele como escravo. Quem eles vão tomar? Os seus próprios filhos. E essa mulher em desespero vai ao profeta de Deus dizendo assim: está um problema sério em casa. Meu marido morreu, ele não pôde completar o pagamento das dívidas, daquilo que ele tinha com os credores. E agora esse credor quer levar meus 2 filhos para ser seus escravos. Imagina você, mãe, ter que entregar o seu filho ser levado embora para trabalhos forçados, para ser escravos. Mas aí Deus, demonstrando o seu amor, dá uma estratégia àquela mãe. Orienta ela. Uma vez que ela tinha um pouquinho de azeite na sua casa, ela fala com os seus filhos, eles emprestam muitas vasilhas dos vizinhos, de todas as pessoas, junta tudo que ela podia na sua casa, a ponto de não ter mais aonde conseguir emprestado, e há um ato de milagre, porque aquele pouco azeite que ela tinha na sua casa começa a ser derramado naquelas vasilhas, e vai enchendo vasilha, enchendo vasilha, enchendo vasilha, e ela consegue tanto azeite, que é possível ela vender uma parte, para que pudesse saldar as suas dívidas, e uma parte ainda lhe dá condição dela ter uma fonte de renda por todo o resto da sua vida, com os seus filhos, ou pelo menos até os seus filhos poderem ser produtivos e poder trabalhar. Esse milagre, então, demonstrando o amor de Deus, livra os seus filhos de um sistema de escravidão, de opressão, e até mesmo, que poderia acontecer, até mesmo de morte. O amor de Deus, então, supera aquela lei injusta, aquela lei que ofendia a dignidade da pessoa. Espiritualmente hoje, queridos, fala, pastor, graças a Deus, as leis nossas não são assim, tá? Ok, não são assim, mas no mundo espiritual, nós temos isso ainda acontecendo. O inimigo ainda age para escravizar. Nós vemos hoje os nossos jovens, adolescentes, às vezes até crianças. Quantos estão escravizados? Escravizados pelos vícios, escravizados no crime. Quantas mães, quantos pais estão chorando pelos seus filhos, porque o seu filho, de repente, aquela criança doce, aquela criança meiga, que ela trouxe nos braços, que ela educou, que ela chorou, que ela cuidou, que ela levou no médico, que ela ficou horas sem dormir à noite, quando ela estava doente. De repente, essa criança cresce e é escravizado por um sistema diabólico das drogas que existe em nossos dias,
que é um problema de calamidade pública já, que não há mais, não se sabe mais o que fazer para combater, para impedir. E esse espírito de escravidão tem tomado a vida de tanta gente. Aqui na igreja, quantas vezes a gente vê mães em desespero, chorando, angustiadas, porque seus filhos, de repente, lhe foram tirados, como que tirados? E há uma angústia no coração por essa escravidão. Mas o amor de Deus ainda continua sendo derramado. Deus ainda é aquele que olha com compaixão. Deus é aquele que ainda olha com misericórdia. Deus é ainda aquele que tem prazer em socorrer. Deus ainda é aquele que tem prazer em mudar essa história, em mudar esse quadro. Talvez nem todas as mães hoje receberam um abraço de alguns dos seus filhos. Talvez nem todas as mães hoje puderam sorrir com os seus filhos. Talvez nem todas as mães hoje tiveram um almoço gostoso junto com os seus filhos. Porque como aconteceu aqui, esse credor cruel, que é o inimigo das nossas almas, tem tentado roubar essa alegria, esse prazer. Mas Deus tem prazer ainda na restauração da família. E a minha oração hoje, o meu clamor a Deus hoje, é que Ele tenha misericórdia desses jovens, dos jovens do nosso mundo. Queridos, talvez não seja o seu filho fisicamente, não seja o seu filho que você gerou, mas quem sabe alguém, uma criança que você viu crescer lá no seu bairro, da sua vizinha, talvez um parente seu. E de repente você descobre que essa criança está envolvida na criminalidade, nas drogas, um problema sério. Aquela coisa difícil que traz tanta dor. Ou às vezes a gente olha, essas crianças que nós vemos muitas vezes aqui dentro da igreja, correndo para lá e para cá. Mas elas são alvo de um sistema terrível do inferno que quer tragar e escravizar as nossas crianças, escravizar os nossos filhos. Mas essa noite eu sei que há poder no nome de Jesus, que a unção de Deus é poderosa para livrar, para libertar, para quebrar as correntes, para quebrar as barreiras, para que os seus filhos, que as suas filhas não sejam lançadas como escravas, mas que eles possam ser trazidos para o seio da família, para o carinho do lar, na alegria, na esperança. Glória a Deus. Há dias atrás aqui oramos por uma mãe em desespero. Seu filho está na prisão. Ela sabe, seu filho cometeu muitos crimes. Mas esse sistema do mal, das trevas, tem quantas vezes escravizado? Mas ainda, nós continuamos falando de um amor que liberta. Nós ainda continuamos falando de uma verdade que tem poder de libertar. Eu ainda creio no poder do nome de Jesus para libertar. Eu ainda creio que a unção despedaça o jugo. Eu ainda creio nessa graça infinita do Senhor. Mãe, não desista. Não entregue o seu filho, não. Faça como essa mãe, foi ao homem de Deus, prostrou, fez o que precisava fazer, lutou, guerreou. Não desista enquanto ele está vivo, há esperança, há resgate. Deus ainda tem alegria para a sua casa. Em nome de Jesus eu profetizo sobre a sua casa. O Satanás não vai levar os seus filhos, eles pertencem ao Senhor, eles serão e existirão para a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas eu também me alegro nessa noite, porque eu estou vendo mães aqui que estão junto com seus filhos, que um dia também foram escravizados, e hoje o filho está sentado ao lado dela, adorando a Deus, glorificando a Deus. Deus é maravilhoso. Mãe com quem nós choramos, e nós lamentamos, e nós botamos a cara no pó, dizendo, Deus, não é possível, tem misericórdia. Mas o Senhor é Deus, Ele é fiel, Ele é maravilhoso. E veja que a graça de Deus, essa história, a segunda história, fala de uma mulher que está numa situação muito diferente. A primeira era uma viúva pobre, que não tinha recursos, endividada, que seus filhos seriam levados como escravos. A segunda
Era o contrário. Ela era uma mulher rica. Seu marido tinha propriedades, tinha servos, tinha empregados. Só que essa mulher não podia ter filhos. Essa mulher não podia gerar. Mas o que eu acho mais triste dessa mulher não é nem a questão dela não poder ter filhos, é que ela já havia perdido a esperança. Quando Deus usa o profeta Eliseu para dizer para ela, olha, daqui a um ano, neste tempo, você vai ter uma criança nos seus braços. A resposta dela é o seguinte: não me iludas. Não me faça criar falsas ilusões, falsos sonhos. Ela estava querendo dizer assim, eu já desisti, eu já abri mão desse sonho. Eu já não tenho esperança mais desse sonho. Ela era estéril, ela não podia gerar. E já o seu marido já era idoso. Tudo conspirava para aquela mulher realmente enterrasse o seu sonho. Talvez o quartinho de bebê que ela tinha na sua casa já tinha sido desmanchado. Ela já tinha mandado embora o berço, tirado o papel de parede. Ela já tinha perdido a esperança. Talvez quando ela olhava outras mães com as suas crianças e que ela sonhava o dia que ela estivesse, agora ela já não espera mais isso. Porque a palavra dela é, não me iludas, homem de Deus. Não me dê falsas esperanças. Eu já desisti. Mas a Bíblia diz que apesar disso, a graça de Deus foi tão infinita na vida dela, que um ano depois, conforme tinha sido dito, ela estava com o seu bebê no colo. Usando uma linguagem de hoje, um ano depois, ela entra na igreja para apresentar o seu bebê. E as pessoas todos sorrindo com ela, todo mundo alegre, todo mundo feliz, aquele sonho foi realizado. Isso tem dois sentidos. Primeiro, o sentido daquela mulher, hoje, fisicamente mesmo, que tem desejo de ter um filho. É a mulher que sonha, e às vezes existe um problema de saúde, ou dela, ou do marido, há uma impossibilidade. Mas a palavra de Deus é, não desista de sonhar. Não desista de acreditar. E se a palavra de Deus tem dito para você que isso vai acontecer, confia no Senhor, espera. Deus tem os seus métodos, Deus tem a sua forma de agir. Mas também fala dos sonhos espirituais da nossa vida. Quantas pessoas hoje já perderam os sonhos? Não de gerar um filho fisicamente, mas de gerar algo de valor. De gerar algo que é importante na sua vida, talvez de gerar uma família, ou de gerar um trabalho digno, ou de construir algo que você sempre sonhou, aquele projeto que você tinha, que você esboçou, que você escreveu, que você fez um desenho, que você achava, quando eu tiver com 28 anos, eu já vou ter feito essa etapa, isso, mas passaram os 28 anos, quando eu estiver 35, eu vou ter realizado isso, e chegou aos 35 e você não conseguiu, talvez você já enterrou esse projeto, quem sabe já rasgou, jogou no cesto de lixo, mas o Senhor nessa noite está dizendo, ressuscite o seu sonho, permita que Deus haja na sua vida, a ponto, volte a sonhar novamente. Se a palavra de Deus está dizendo, acredite nessa palavra, há um tempo de Deus para você, um tempo que você pode gerar algo glorioso, algo precioso, algo de valor. Não desista. Mas essa criança nasceu, e cresceu, e parecia que tudo estava legal. Essa mãe estava feliz, certamente. E já crescido, esse menino vai ao campo junto com o seu pai está lá com os lavradores, e de repente ele começa a ter uma terrível dor de cabeça, algo terrível começou a atacar aquela criança, e como todo pai faz no momento da dificuldade, chama a mãe, né? Leva para a mãe, e o pai aqui não era diferente de qualquer pai, chamou o seu servo e falou, leva o menino lá para a mãe dele. E realmente essa mãe recebe esse garoto. E ela fica com ele de manhã. Ela passa o dia com esse menino no seu colo, nos seus braços. E nos braços dessa mãe, essa criança morreu.
ela não se desesperou, ela não entrou em choque, ela calmamente saiu do lugar onde ela estava com o menino nos braços, subiu o lugar onde ela tinha feito um quartinho para o profeta de Deus, foi lá, deitou o menino na cama dele, chamou um dos seus empregados, pegou um jumentinho e foi até onde estava o profeta de Deus. Onde ele estava? No Carmelo. O Monte Carmelo ficava a cerca de 40 quilômetros da casa dela. Ela não tinha um carrão, assim, 160 por hora, cantando pneu, não. Um jumentinho. Quanto tempo demorou isso? Eu não sei que velocidade que anda. Alguém que teve jumentinho que sabe que velocidade que anda? Acho que nós estamos fora desse contexto, né, irmão? Mas eu acho que demorou a beça, o negócio demorou. Foi, e depois teve que voltar. Não devia ser tão rápido que o Eliseu falou para o Geazi, que era mais jovem ainda, que era o servo dele, que trabalhava com ele, falou assim, ó, amarra o seu cinto aí, porque eles usavam aquelas roupas, tipo vestido, alcinha, aquelas capas, né? Puxa aí, amarra, e vai correndo. Então, a pé era mais rápido do que de jumentinho. Um moleque bom correndo, chegaria primeiro. E o moleque devia ser bom de corrida, correr tudo esse tanto. Mas ela ficou ali, não, eu não vou, não adianta, eu só vou com o Senhor. E é interessante a história toda, que enquanto essa mãe estava indo, as pessoas a encontravam e perguntavam, está tudo bem com você? Ela falava, está tudo bem. Está tudo bem com o seu filho? Está tudo bem. Olha que coisa impressionante. Eu não sei, eu não vou nem falar de mãe, vou falar de pai. O filho estava morto. Como está tudo bem? Mas ela não tinha com ninguém. E quando ela chega onde está o profeta de Deus, ela só faz uma pergunta. Eu não disse para você não me iludir com falsas esperanças? Se fosse ver, a palavra do profeta já tinha cumprido. Já tinha acontecido. Ele falou que ela ia ter um filho, ela teve. Entre aspas, a responsabilidade dele já tinha acabado. A promessa já tinha cumprido. Deus podia dizer assim, bom, meu filho, eu falei que você ia ter um filho, não falei com que idade ele ia morrer. Mas aí o amor de Deus se estende de tal forma que o Senhor não quer que aquela mulher perca a alegria. Aquele que deu é aquele que cuida. Aquele que concede o dom é aquele que aperfeiçoa. Aquele que protege, aquele que conduz para sempre. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluir. De tal forma que o profeta é constrangido a ir. E ele vai com aquela mãe. E chega na casa, e sobe lá no quarto, e o menino estava lá, morto. E ele faz uma oração muito diferente, porque ele deita sobre o menino, mostra que o menino não era tão pequeno assim, que já tinha passado algum tempo. E aí ele aquece o corpo daquele garoto. Depois ele levanta e ora ao Senhor. E novamente, ele deita sobre aquele menino, e quando ele faz isso, o menino espirra 7 vezes. E levanta. Hã? Aí ele mandou chamar a mulher. Chama a mãe aqui. Queridos, quando ele chegou na casa, ele estava junto com a mãe. Eu não sei como que foi essa caminhada, de cerca de 40 quilômetros, junto com uma mulher que o filho estava morto em casa. Eu não sei se eles conseguiram conversar sobre alguma coisa. Eu não sei se eles conseguiram algum diálogo. Você consegue pensar nisso? Você é mãe, seu filho está morto, e você foi lá buscar o pastor Adilson para orar por ele, e vocês estão vindo no caminho. O que você conversa? E aí, como é que está lá a ceifa lá? Colheu muito trigo? E aquele empregado seu, aquele grandão que trabalhava lá, ele está lá ainda?
Ah, precisou mandar embora, porque ele não estava produzindo muito. O que você conversa, gente? Eu não faço ideia. E aí eles chegam em casa, o profeta vai sozinho para o quarto. Ele diz, mãe, fica aí. E ele entra lá. Agora imagina isso. Manda chamar a mãe. Eu fico imaginando ela subindo as escadinhas daquele quarto, no que era no segundo andar, escadinha de pedra, assim, sabe, no fundinho, assim, uma escadinha que vinha assim, depois fazia assim. Todas as escadinhas é assim. E ela está subindo ali. O que será que aconteceu com meu filho? Que resposta que eu vou ouvir? Será que eu vou chegar na porta e o profeta vai estar assim, ó? Felizmente. Sabe quando você tem um parente, tem alguém, um amigo que está na UTI, e de repente manda te chamar, e você não sabe o que você vai ouvir? De repente você chega lá, o médico está, nós fizemos tudo o que pudemos. E ela está com o seu coração agora angustiado, subindo aquela escadinha que vira e faz assim, e quando ela chega na porta, eu não acho que o Eliseu estava assim. Na minha ideia, Eliseu já estava chorando. Eliseu já estava dando glória. Eu não sei se ele era pentecostal. Se ele fosse, ele estava assim. Estava alegre, cara. Mas ele estava cantando, o meu Deus é o Deus do impossível. Ele estava adorando a Deus. E só aquilo já bastava para a mulher saber, teve vitória aí. Teve bênção aí. E quando ela entra, fala, mulher, aqui está o seu filho. Vivo e sem dor de cabeça. Ele está curado, ele está vivo. Ela lança aos pés daquele homem e adora a Deus. E depois, é interessante algumas expressões da Bíblia, né? Que é tão simples. Porque fala assim, e aí ela pegou o menino e saiu. A história é tão, acaba assim, então, ela pegou o seu filho e saiu. Mas como assim saiu? Que jeito que ela saiu? Acho que ela nunca desceu aquela escadinha daquele jeito, aquela escadinha que vira assim. Se tinha corrimão, ela desceu escorregando. Com o moleque, enrolando e fazendo festa, e gritando, e glorificando, exaltando. Mas você está exagerando. Se você é mãe, e acontecesse isso com seu filho, você estava que jeito? Vamos, filho, vamos embora? Bora. Então vamos. Legal, né? Ressuscitou, sabia? Mãe, ressuscitei? Você acha que foi assim? Como é que você reagiria? Peraí, dá licença. Festa, queridos. Aquela mulher tinha, para mim, ela chamou todo mundo, ela fez banquete, ela comemorou, puseram música, eles dançaram, teve alegria. Ela botou a foto dele no Facebook, ela mandou o WhatsApp para todo mundo, dizendo, olha, meu filho morreu, mas ressuscitou. Ela espalhou a notícia, todos ficaram sabendo. Agora eu pergunto para você, qual é o ambiente que Deus se alegra? Qual é o ambiente que Deus mais almeja? De pranto, de tristeza, de angústia, de esperanças mortas? Ou será que o ambiente que Deus quer é um ambiente de exaltação, de alegria, de glória? Aí eu te pergunto, o que você acha mesmo que Deus sonha para a sua vida, para a sua família, para a sua casa? O que Deus deseja para nós, querido? O que esse amor de Deus mostra é algo totalmente diferente. Agora, deixa eu te mostrar a diferença entre aquelas mulheres que levavam seus filhos a Baal. Imagina essas pessoas saindo de casa, pegava a criança lá no bercinho, aquele bebezinho. Talvez tivesse amamentado antes.
E aquela criança desce aquele, sabe criança pequena quando dá aquele sorriso que você não aguenta, que dá vontade de apertar, olha que bonitinha demais, gordinha. Não é assim que você faz? Eu não faço isso, estou imitando você. Mas aquela coisa linda, e esses pais pegavam essas crianças e iam a esse culto. E quando eles voltavam desse culto, a imagem que eles tinham era do seu bebê torrado, era do seu bebê cheirando queimado, era do seu bebê morto. Como esses pais voltavam para casa? Talvez aquela mãe voltasse em pranto, porque não é possível, embora estivesse dentro de um sistema idólatra, demoníaco, não é possível que essa mãe não sentisse dor. Não é possível que ela não voltasse lamentando. Agora, compare com o que essa sunamita fez. Compare o que aconteceu com ela. Enquanto as mães que voltavam lamentando e chorando, aquela que tinha Deus, aquela que servia Deus, ela está descendo a escadinha que virava assim, glorificando, adorando, festejando. Essa tem que ser a diferença. Essa é a diferença que Deus quer na nossa vida. É verdade que nós vivemos num mundo terrível. É verdade que os sistemas do mundo estão destruídos. É verdade que o mundo jaz no maligno. É verdade que a malignidade dos homens aumentou sobremaneira. É verdade que cada vez que a gente ouve o noticiário, a gente fica pasmo de ver o que tem acontecido. É verdade que muitos pais têm perdido seus filhos para a violência. Mas o desejo do coração de Deus ainda é que aconteça o almoço de família, a alegria na família. Ainda Deus deseja que você esteja abraçado com o teu filho, que você, mãe, seja abraçado com a sua filha. O desejo e o amor de Deus é reunir-nos nele para a alegria e para a festa. E Deus fará tudo para que isso aconteça assim. Deus fará tudo para que essa alegria não acabe. O amor dele é revelado exatamente nisso. A graça dele vem exatamente sobre isso. Nas duas histórias, uma mulher pobre, mas também uma mulher rica. Ele não olha a condição social. A graça dele é para todas as pessoas. Uma que tinha, mas que estava sendo perdido. Uma que não tinha, mas que conquistou. E de repente ela não tem mais, mas Deus devolve o sonho para ela. Essas coisas gloriosas que Deus faz na vida das pessoas. Sabe o que aconteceu com a história dessa outra mulher, dessa mulher rica? O profeta faz um alerta para ela. Vai haver um tempo de escassez na terra. Provavelmente nesse tempo seu marido já tinha morrido. Aí ela falou assim: pega o seu filho e vai peregrinar, vai para outro lugar. E espera passar o tempo. Ela foi embora. Passaram-se alguns anos. As coisas voltaram a ficar melhor no país dela. E aí ela volta para o seu país. Mas acontece que como ela foi embora, ela tinha perdido todas as suas terras, as terras que eram do seu marido. E um dia, ela está lá na porta do rei para pedir, para requisitar as suas terras de volta. E aí Deus trabalha na história, porque enquanto ela está lá na porta, talvez com uma petição, com um advogado, para pedir as terras de volta, lá dentro do palácio, Deus estava trabalhando. O rapaz que era servo de Eliseu, e o Eliseu já tinha morrido, estava lá com o rei. E o rei, aquele dia, estava meio crente, aí ele falou assim: conta umas histórias aí dos milagres que o Eliseu fez. Aí o Geazi, o menino, começou a contar a história. Então, teve uma vez que tinha uma mulher, que a gente ficava lá na casa dela, mulher rica, uma bênção. Quando a gente ia lá, era uma festa. Casa de gente rica, quando você vai, coisa boa, né, irmão? Ainda mais quem vivia da fé, vivia de missão e tal. Eita, tinha cada coisa. Ela fazia queijo, ela fazia aquelas roscas com coco assim, pra gente. Era uma delícia ir lá. Tinha lasanha no almoço. E aí a gente estava lá,
E ela não tinha filho, aí ela teve um filho, o Eliseu falou que ela teve um filho, ela teve um filho, depois o menino morreu, aí eu fui, ele até mandou pôr um cajado, mas não adiantou nada, mas aí o profeta foi lá, orou, o menino ressuscitou, e o rei, que coisa linda isso, maravilha. Quando ele está saindo do palácio, quem está lá fora? A mãe do menino. O menino já está moção assim, fez academia, estava fortão, bombado. Sabe aqueles menininhos que você conhece pequenininho? Quando você vê o bicho está gigante assim, vai estar homem, olha aí mãe, beleza, vamos ver esse negócio da terra aí, se o rei não quiser, vamos ver como é que fica. Calma, filho, não é assim, tem advogado e tal. O menino cresceu, bichão. Quando o Geazi está saindo, quem que ele vê? A mulher. Fala, hey. Olha o jeito que ele trata. Vem ver o negócio aqui. Lembra a história que contei? É essa aqui, ó, a tia. Essa aqui. É ela. Esse é o menino? Rapaz, você cresceu. Não, diminuí. Lógico que eu cresci. E aí ele cresceu, menino. E aí o rei está encantado com isso. Mas que coincidência. Mas era Deus trabalhando. E aí fala, escuta, senhora, o que a senhora está fazendo aqui na porta do palácio falando nisso? Então, é que esse mesmo profeta falou para eu ir embora, porque ia ter um problema aqui. O seu antecessor, o prefeito que foi antes do senhor aqui, fez a cidade quebrar. E aí os caras já gostam, né? Sim. Mas o senhor tem sido muito bom, a economia melhorou muito, e agora eu voltei. Mas eu precisava das minhas terras, as terras que foram do meu marido. Mas tranquilo, acha aí, procura a escritura dela aí. Com quem que está? Pode expulsar, vai pegar de volta, vai ter tudo de volta. E escuta, senhora, quantos anos a senhora ficou fora? Tantos anos, 5 anos. 5 anos. Quanto que a senhora costumava produzir por mês? Quanto dava mais ou menos a produção por mês? Aqui eu vou falar um número fictício, tá bom, querido? Produzia lá 50 mil reais por mês, era o lucro. 50 mil reais por mês, 5 anos, 60 meses, é isso? 60 meses vezes 50 mil, tal, já vou fazer aqui uma transferência para a sua conta, um TED, tá? Desse valor de todo que você deixou de ganhar nesse tempo que você ficou fora, eu vou restituir tudo. Pastor, o que tem que ver essa segunda parte, essa terceira parte? Porque veja o que foi esse menino na vida dessa mulher. Criança, a promessa cumpriu. Pré-adolescente, o menino morreu e ressuscitou. Agora já um homão, através dele, Deus traz de volta toda a terra que ela tinha e ainda todo o lucro cessante que ela deixou de ter, ela consegue de volta para a honra e glória do nome do Senhor. Ei, sabe o que eu sei, que eu vejo nisso aqui? É que quando Deus abençoa, as bênçãos dele não passam, não acaba. Ela acontece hoje e ela vai acontecer daqui a anos e daqui muitos anos. É que às vezes nós olhamos Deus e nós olhamos a vida na perspectiva só do agora, só do hoje. Às vezes nós pedimos coisa para a gente que é só para agora, é só para quebrar o galho esse mês, mas e o mês que vem? Às vezes você já orou a Deus, Senhor, faz um milagre para eu pagar esse boleto. O boleto está vencendo, não tem dinheiro. Se Deus fizer um milagre, você paga o boleto, no mês que vem você vai pagar o outro e o outro, que jeito? O que você tem que orar para que Deus te dê uma estratégia, para que você possa ter recursos, para pagar todos os boletos que surgirem pelo resto da sua vida. Porque muita gente, às vezes, quer o milagre de Deus só para o agora, só para o instantâneo. Como se Deus fosse aquele agiota quebra-galho que te arruma dinheiro e vai te cobrar o mês que vem, a dívida está maior. Deus não trabalha com isso, queridos. Quando o cego falou para Jesus, tem misericórdia de mim? Me dá uma esmola? Jesus falou, não vou te dar esmola. Eu vou te dar a cura. Eu vou te dar a cura, você vai voltar a trabalhar. Você vai voltar a ser produtivo. Está entendendo? Jesus não tinha esmola para dar para o cego. Ele queria curá-lo, para que ele voltasse a ser produtivo.
Talvez se fosse nos dias de hoje, ele fosse algumas pessoas assim que eu, não daqui, que eu conheço, e ele dizer assim, Jesus, é assim, que se o Senhor curar, o NSS vai cortar, meu. Aí eu vou ter que voltar a trabalhar, né? Então acho que é melhor, deixa assim mesmo o negócio. Aqui nessa igreja aconteceu um caso com um rapaz, que faz uns 10 anos, ele chama Alex. Ele teve um problema no braço, um nervo atrofiou. E ele fez tudo, fez uma cirurgia, nada deu certo. E aí, ele lutou, conseguiu o afastamento. O INSS aposentou ele. Ele já estava no processo, aposentado. E ele estava aqui num culto, estava um missionário, aquele dos semeadores de fogo. O pastor Paul, que vai estar aqui na quarta-feira, ele é da equipe do pastor Paul. E eu não sei se vocês lembram disso, se alguém estava aqui e lembra disso. Ele veio aqui para frente e recebeu oração. E ele foi instantaneamente curado aqui. O braço dele, eu conhecia ele, querido. Ele era pastor auxiliar numa igreja, era meu amigo, ele está em outra cidade hoje. O braço dele não aumentava mais do que isso. E aqui na frente, ele movimentou o braço assim, ó. Foi curado. Na segunda-feira, ele foi no INSS e pediu a suspensão para que ele fosse liberado, porque ele já podia voltar a trabalhar. Você está entendendo? Porque Deus não queria dar simplesmente para ele algo para suprir a sua necessidade momentânea. Porque a bênção de Deus não é só para agora. Às vezes você está querendo uma alegria que é só para hoje. Às vezes está buscando algo de Deus que vai resolver o seu problema nesse instante. Mas Deus tem algo para você que é para toda a vida. Que é para você festejar sempre. Você crê nisso? Amém? Eu quero fazer mais uma oração, encerrando esse tempo desta mensagem. Eu quero dividir essa oração em 3 partes. Eu quero orar nessa noite por mães e por pais também, que talvez hoje não teve muito motivo para comemorar. Talvez hoje você, na verdade, chorou até, por um filho que você não pôde abraçar, por algo que cortou seu coração. Talvez você nem veio na igreja hoje, porque sabia que era dia das mães e ter alguma homenagem, você se entristeceria. E você está assistindo pela internet. Eu quero orar por você, para que Deus traga libertação dentro da sua casa. Mas quero orar por você também que já perdeu o seu sonho, que não acredita mais que algo possa acontecer ainda na sua vida, para que Deus ressuscite os seus sonhos, para que Deus multiplique a alegria no seu coração. Pai, nós oramos nessa noite, Senhor, confiados no Teu poder, na Tua graça, na Tua infinita misericórdia. Esse texto bíblico mostra para nós, Senhor, que o Senhor deseja que nós façamos festa, que o Senhor tenha alegria, que haja festa na casa, Pai. Deus, mas talvez muitas mães que estão aqui, ou que estão ouvindo pela internet, ou que vão ouvir pela televisão, elas já não têm essa alegria. Talvez hoje, no dia das mães, não puderam abraçar o seu filho, não puderam estar junto, não pôde comemorar. Pai, alcança com a Tua misericórdia. Senhor, restaura. Pai, liberta. Tira dessa escravidão, Senhor. Ajuda, dá vitória, Pai Santo. Eu decreto nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, uma libertação extraordinária, uma libertação poderosa, uma libertação gloriosa, Senhor. Pai, que ainda nessa semana, essa mãe comece a ver o Teu agir, o Teu trabalhar, o Teu proceder, a Tua bênção e o Teu milagre acontecendo, Senhor. Pai, eu oro também por aqueles que já perderam os seus sonhos, que já enterraram os seus sonhos, que já não acreditam mais que algo possa acontecer, que possam gerar, que já não podem acreditar mais, Senhor. Pai, nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, pelo Teu Espírito Santo, reanima os sonhos, desperta, Pai Santo, Senhor, que o papel volte a ser colocado em cima da mesa, que o esboço volte a acontecer, que o desenho, que o projeto seja novamente realizado, não para agora somente, mas também, Senhor, para toda a vida, para a eternidade, algo que fique para sempre, Senhor.
Ó Pai, ressuscita os sonhos, ressuscita a alegria. Ó Deus, que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, possa trazer alegria, paz e a graça sobre cada coração, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos, é no nome de Jesus que nós pedimos e Te glorificamos e Te exaltamos, hoje e sempre. Amém. Amém. Estamos aqui para adorá-lo, para bendizer o nome dele. E o salmista diz: cantai ao Senhor um cântico novo, regozijai-vos na presença do Senhor. Assim, ó. Glória! Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, Ele é mais temível. Por isso nós cantamos: glória e majestade estão diante dele,
Santo Deus, Senhor e Rei, Tua glória está neste lugar. Nós, Teus filhos, te damos louvor, e os anjos cantam que és santo. Na tua mão direita tens domínio e poder, na outra mão riquezas e louvor. Senhor, vestido em glória, Rei, cercado de amor, poderoso Deus, forte, digno de louvor, de tudo és Senhor. Santo Deus, oh. Tua glória está neste lugar. Teus filhos, Deus, nós, Teus filhos, te damos paz, todo louvor, Senhor, e os anjos cantam que és santo. Na tua mão direita tens domínio e poder, na outra mão riquezas e louvor. Senhor, vestido em glória, Rei, cercado de amor, poderoso Deus, forte, digno de louvor, de tudo és Senhor.
queremos mergulhar, Senhor, mergulhar, queremos, Pai, oh Jesus, mergulhar, te adorar, só por ti. É o que queremos, Senhor, nessa noite, porque nós sabemos que tudo que nós precisamos está em Ti, Senhor. Tudo que nós precisamos, tudo que nós queremos está em Ti, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a ir mais profundo contigo, a estar mais perto de Ti, Senhor, porque só em Ti, Senhor, só em Ti, Pai, está o que nós precisamos. Só em Ti, Senhor, só em Ti, Senhor. Mergulhar, te adorar, só por Ti. Estou de Ti, sem Ti, oh Deus, é o desejo que há em mim, é o desejo que há em mim. E hoje eu sei que posso me prostrar, purificado, meu ser está em Ti. Perto estou de Ti, vem, Senhor, me envolver. Diga ao Senhor nesta noite: perto estou.
Senhor. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Nós queremos. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Diga mais uma vez que Ele venha te envolver. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Envolve-me, Senhor. Vem com o teu poder, ó Deus, nessa noite. Queremos ser envolvidos pela tua glória, Pai. Os nossos corações clamam e pedem, ó Deus. Fica conosco nesta semana que se inicia. Envolve as nossas vidas em Ti, Senhor. Que nós estejamos envolvidos contigo, ó Deus. Envolve-nos, Senhor. Toma em Tuas mãos tudo aquilo que nos aflige, ó Pai. Permita-nos sermos envolvidos em Ti, Senhor. Mais uma vez, peça para que Ele